Bem-vindo a mais uma Fórmula do Sucesso. O meu nome é Rubem Dias Marques e ao meu lado está Bruno Lopes e Silva e este é mais um livecast, o sítio onde discutimos algumas opiniões em live. Mas antes de entrarmos no tema propriamente dito, quero deixar só aqui uma mensagem para as pessoas que nos acompanham, já viram o nosso conteúdo em vários sítios diferentes. Deixem o vosso like na plataforma onde estiverem a ver. Se realmente gostarem do episódio, eu não quero forçar o vosso like, mas realmente gostarem, deixem esse apoio, que para nós é muito importante. E estou a dizer isto porque nós temos 85% de pessoas que veem os nossos conteúdos e não subscrevem ou então não interagem. A maior parte das vezes até nos mandam algumas mensagens em privado a dizer que gostaram muito, mas não deixam o like. E o like acaba por ser para nós aquilo que vai dar o combustível para chegarmos a mais pessoas que também elas se sentem subvalorizadas intelectualmente e que não têm conteúdo que as estimule. Então nós estamos aqui para fazer esse papel, mas contamos convosco para poder disseminar a nossa mensagem. Sem mais demoras, entramos hoje num conceito de livecast que temos refletido bastante nos últimos tempos. E o trabalho que nós temos feito na Fórmula do Sucesso até aqui acaba a ser pensar sobre a forma como se pensa. Ou seja, nós temos os role models que usamos para pensar, mas gostamos de discutir aqui a forma como é que chegamos até esses pensamentos, como é que tomamos certas decisões, e isto acaba por se descrever num único conceito que nós vamos entrar mais profundo hoje neste episódio, que é o conceito da metacognição. Mas antes de entrarmos neste conceito, Bruno, quero-te dar aqui a palavra para iniciarmos este episódio e explicarmos aqui como é que vamos desconstruir um pensamento que é tão transversal a todos nós e que muitas das vezes nos prejudica mais do que ajuda. Começando por algo que foi o que nós fizemos, e acho que é a parte importante aqui de tudo isto que tu acabaste de referir, e para mim, como pensador, como pessoa, como host ou co-host deste podcast, eu acho que nós falámos ao longo dos últimos 3 anos de várias coisas, vários conceitos disseminados, pensadores antigos, novos pensadores, trazemos pessoas aos episódios para perceber qual é a fórmula do sucesso para eles, mas não era fácil nós definirmos o que é que andamos aqui a fazer. Ou seja, Precisamente. ambos gostamos de pensar por sistemas, tu já chamaste sistemas, eu já chamei formas de pensar, mind maps, mapas mentais, várias coisas que ao longo dos livros que fomos lendo, ao longo das conversas que fomos tendo, era ainda difícil nós focarmos e dizer assim, ok, o que nós fazemos aqui na fórmula é isto. E o que o Ruben falou aqui da metacognição, que é basicamente olhar para a forma como pensamos, ou seja, pensar sobre como pensamos, não é mais do que isto tudo que temos aqui, desde mind maps, pensamentos, organização, sistemas. Porquê? Porque isto levou não só a um trabalho até aqui, mais uma vez, isto também é nós olharmos para a forma como pensarmos, porque no fundo precisamos de outras ferramentas para aqui chegar. Essas ferramentas foi o que é que nós andamos a fazer, como é que nós andamos a pensar, como é que nós andamos a estruturar os episódios, como é que nós andamos a refletir, para perceber que realmente até um episódio de convidado não é mais do que perceber como é que o convidado pensa. E aqui, com total transparência, tivemos convidados distintos, áreas distintas, forma de comunicar distintas, formas de se expressarem distintas para chegar ao mesmo ponto. E o que nós aprendemos ao longo de mais de 75 episódios foi conseguir conversar com a pessoa da forma mais clara possível. E isso traz o quê? Traz identificação de como é que a pessoa pensa, ou seja, metacognição, nós adaptarmos para conseguirmos tirar o maior contributo para quem nos ouve, o maior contributo para nós e até para de alguma forma não estarmos a ter uma conversa de surdos, ou seja, uns dizerem uma coisa, outros dizerem outra e em lado nenhum os nossos pensamentos cruzarem. Eu acho que no fundo, isto, mais uma vez repito, para mim é algo muito importante e acredito que para ti também seja, porque no fundo define o que é que nós andamos aqui a fazer. Se nós olharmos para pensadores antigos, sem ser os nossos convidados, o que é que nós gostamos de fazer? Olha, li aquele livro, aquela biografia e a pessoa posicionava-se assim, assado, e neste tema, o que é? Metacognição, ou seja, estamos a olhar para a forma como a pessoa pensa. E acho que nós estarmos aware para esta temática, e aqui acho que é muito importante até para quem nos ouve, é a forma que está por trás de tudo, produtividade, resultados, hábitos, mudança de hábitos, tudo isto vai
de encontro à forma como tu pensas sobre qualquer coisa. E acho que aqui gostava também de ouvir a tua Ainda mais opinião. importante do que a forma como pensas é tu conseguires pensar sobre a forma como pensas. É Acaba isso por mesmo, é ser, isso mesmo. metacognição acaba por ser uma layer de pensamento ainda acima da forma como pensas. Ou seja, tu quase que consegues sair da caixa e ver, eu estou a pensar desta forma e eu consigo analisar o modelo como estou a pensar. Nem sempre é óbvio, nem sempre é transversal, nem todos pensamos da mesma maneira, mas é um tema que nos estimula e é um tema que nós não foi claro desde que começámos este projeto, mas tornou-se mais claro nos últimos tempos. Que se repararem todo o trabalho que nós tínhamos feito na Fórmula do Sucesso, fora de episódios com convidados, em que no episódio com o convidado é para nós mais uma mentoria que acontece ali e não tanto uma análise de metacognição propriamente dita, que acaba por ser, mas nos episódios em que estamos sozinhos, nas lives que fizemos no Instagram, na primeira versão que fizemos do curso de Mente Premium, o que fizemos foi sempre um assessment da forma como pensávamos, como é que poderíamos transformar isso numa receita para outras pessoas poderem também fazer assessment da forma como pensam. E esta layer da metacognição a nós trouxe-nos a capacidade de exprimir aquilo que nós queremos fazer na fórmula do sucesso e do que vai ser o próximo passo. E repara, as tendências de mercado hoje em dia caminham muito em termos de consumo, caminham muito para conteúdo de lifestyle, de wellness, não tanto para da posse monetária, da riqueza em si. Isto diz-nos que no mercado se nota uma tendência de valorizar cada vez mais aquilo que é o verdadeiro luxo. E o que nós queremos dizer aqui na Fórmula do Sucesso é que, para nós, o último luxo verdadeiro é inteligência. E a inteligência, ao contrário do que se pensa e do que se diz aí fora, que as pessoas que nascem burras nunca vão conseguir evoluir ou que se nasce limitado cognitivamente, sim e não. Tu tens formas de adaptar as tuas crenças, formas de adaptar os teus comportamentos e agora nós vamos precisamente analisar que formas é que são estas de adaptar os teus conhecimentos. E para isso, Bruno, eu queria trazer aqui um conceito que nós discutimos em off muitas vezes e que quero passar porque sinto que tanto a ti como a mim tiveram mesmo muito valor acrescentado, que é esta trilogia, se pudermos chamar assim, do ser, ter e querer. Ok. Isto foi algo que acho que desbloqueou aqui a metacognição. E sejamos sinceros que falámos muito disto, como eu acabei de explicar, como tu acabaste de explicar, mas havia aqui qualquer coisa, e tu disseste uma coisa que para mim é muito importante, da forma como nós pensamos sobre alguma coisa, também permite que tu te consigas adaptar. E nós falámos aqui já, a mente antes da matéria, ou vêm os coaches a dizer a questão de visualiza antes de aplicar, há N esportistas que acabam por dizer eu vi o jogo antes dele acontecer. Esta questão de vamos pensar, vamos ver isto antes de ele ser tangível no mundo físico, vamos pensar, depois escrever ou falar e depois executar. E há algo que, e isto vai de encontro à forma como nós pensamos, que é eu quero fazer qualquer coisa. Ou seja, e aqui foi o ponto por onde tu pegaste e foi a nossa grande discussão fortuita, que foi, por exemplo, vou dar aqui um exemplo, é eu quero ser rico. Eu quero ser rico, e tu moves toda a tua vida e a tua metacognição, a forma como pensas, no sentido de eu quero ser rico. Só que, se tu quiseres ser rico hoje, e quiseres ser rico para a semana, e daqui a um ano, e daqui a 10, no fundo, o universo, seja o que for, o teu trabalho, está-te a dar aquilo que tu queres, que é, tu queres ser rico. Ou seja, não és, nem vais ser. Tu queres ser. Ou seja, e isso faz com que até o teu discurso, subconscientemente, te continue a dar aquilo que tu queres. Eu quero ser fitness, eu quero ter um corpo de sonho, eu quero ser uma coisa qualquer. Vais continuar a querer. Porquê? Porque é aquilo que tu queres. Quando tu mudas o quero ser rico para eu sou um gerador de riqueza, ou eu, em vez de ser eu quero ter um corpo de sonho, eu sou uma pessoa que treina todos os dias, isto muda. Porquê? Porque o resultado vai aparecer, e não estamos aqui a definir riqueza, nem o que é um corpo de sonho, etc. Mas a forma como tu pensas sobre as coisas muda. Porquê? Para já, sentido de compromisso. E tu falaste na questão do ter, ser e fazer. Isso é uma das primeiras coisas que é muito diferente. Tu tens este sentido de compromisso,
ser diferente do porquê? Porque o quero tira-te uma grande carga. Oh, Ruben, olha, eu quero é que a Fórmula de Sucesso seja o maior podcast de sempre. Então, o que é que tu fazes? Eu quero que seja o maior podcast de sempre. Não há aqui uma estratégia, uma tentativa, um colocar em prática, um ajustar, um pensar sobre isto. E isto pode parecer simples, leviano, mas eu convido todos que estejam a ouvir isto a pensarem bem sobre isto. A diferença entre o quero e o sou, ou tenho, ou faço, ou vou fazer. O vou fazer também já é perigoso, é quase como um ter, mas porque isto muda realmente aquilo que tu queres fazer. E quando estás a tomar uma decisão, trabalho, saúde, eu quero ser, por exemplo, eu quero ser fitness. Tudo bem. Mas depois comes um gelado. Ou seja, tu fazes o gelado, a parte do gelado, quer comer o gelado. Mas tu também queres ser fitness. A questão, dentro deles os dois, qual é a ação que tu executas? Ou seja, Comes o gelado. passando isso para uma metodologia mais prática, isto acaba por explicar a diferença entre o querer vazio e o querer com base no ser e no fazer. Apesar da trilogia de ser o ser, ter e querer, Isso. acaba por nos dividir aqui, se pensarmos numa pirâmide, na base da pirâmide, eu acho que há um ponto transversal a todos nós. Todos queremos alguma coisa. Claro. Que é a primeira layer. Agora, o que difere quem está na base da pirâmide para quem chega ao topo de 1% é precisamente a layer do fazer e do ser. Porque é Claro. primeiro o fazer e depois o ser. Eles acabam por se complementar, mas na minha perspectiva, tu começas por fazer e vais-te tornando ao longo do processo. Apesar de que, se tu quiseres e conseguires mentalizar que o és, o fazer torna-se muito mais simples. Tornando isto em palavras muito mais simples e uma ideia muito mais clara. Eu quero comer um gelado todos os dias. E eu quero também ter esse tal corpo de sonho. Então, eu sou o quê? Eu sou uma pessoa. Eu posso comer um gelado todos os dias, desde que eu continue com a minha dieta e o gelado se encaixe nas minhas calorias, que eu Desde que continuo executes a as ser. duas ações. Agora, o que eu quero que se faça é pensem nisto como se fossem baldes e o balde, os baldes trabalham em conjunto. E quando vocês querem uma coisa, o que vocês fazem é metem os baldes no chão, mas é o fazer e o ser que vão encher os baldes. Ou seja, acaba por ser eu trazer a primeira ação de encher aquele balde, que vai fazer com que aquele balde fique cheio, transborde para o próximo balde e assim sempre sucessivamente. Isto é básico, mas não é simples. E não confundam a questão de ser básico com o ser simples, como eu já confundi e como tu já confundiste, e como subestimamos o poder do simples, porque, ok, isto parece tão claro, ok, mas porquê é que não o conseguimos fazer de uma forma tão prática? Eu acho que aí, para mim, foi a maior ponto ou a maior fase de transição é tu saís da armadilha do querer. Como é que tu sais da armadilha do querer? É meterem, ao meteres, ao quem nos ouve, esta frase na cabeça. Só existe desejo enquanto há a impossibilidade de o satisfazer. E isto é em tudo na vida. Porquê? Porque tu tens o desejo de fazer isto. A partir do momento que tu fazes aquilo, acabou. Tu tens o desejo de ter qualquer coisa. O desejo em si, depois a partir daí entra a consistência, a resiliência, a repetição de hábitos e tudo mais. Mas aquele desejo, ele só existe enquanto existe a incapacidade de o dar fulfill, ou de o fazer. E o que é o querer? É isso. Eu quero ser rico. Pá, mas nem tento uma coisa nova, nem tento. E a saída deste loop, eu não é repetindo o que falei anteriormente, mas para quem nos ouve isto meter na cabeça, é pensares, ou pensares tu, quem nos ouve, se eu quero fazer determinada coisa, como é que eu rebento com este loop do desejo, que é eu penso, eu tiro esta carga toda sobre mim e vou executar. Claro que depois isso vem com tudo que nós já falámos em termos de percepção, mas acima de tudo, percebermos o que é que faz parte desta identidade. E eu gostei do teu exemplo dos baldes, que eu costumo, e tu sabes, usar um exemplo que é pensar num equalizador de som. Para quem não conhece, faça uma procura na internet, mas basicamente um equalizador de som são vários potenciómetros verticais em que nós podemos ajustar. E se nós equilibrarmos a nossa vida, é pensarmos do género: existe 100% de limitação, se eu subir um, tenho que baixar outro. Imaginem que têm 5 potenciómetros, se quiserem ter este a 100%, os outros têm que estar todos a zero. Se quiserem meter um bocadinho de parte de fitness, têm que baixar a ocupação em algum lado. Se quiserem meter, qual é que é a base total? É tu teres um basal que vá de encontro àquilo que tu realmente queres. Não é que tu queres ser, mas é que tu queres para a tua vida. E tu falaste que, em termos de variação até de mercado, e estão a mudar aqui as coisas,
porque acho que as pessoas estão a começar a afinar esses potenciómetros de alguma coisa, que é, se eu quero ter mais equilíbrio emocional, se eu quero ter mais work-life balance, se eu quero ter mais capacidade cardiovascular, existe toda uma negociação, porque o teu tempo é finito, tens que parar de fazer, se calhar, scroll no Instagram para passares a treinar 1 hora. E tudo isto, ou seja, rebentar esta armadilha do querer e terem na cabeça esta questão de o desejo só existe enquanto existir a incapacidade de dar fulfill. E isto, acho que é mesmo o turning point do que nós acabamos por falar por aqui, mas outra coisa que não se esqueçam, e é aquilo que eu gostava de ouvir o teu contributo. Relativamente a isto, vocês têm que utilizar a metacognição. Porquê? Porque vocês não perceberem como é que pensam, vocês nunca vão conseguir identificar isto. E onde é que vocês têm que perceber como é que pensam? É qual é o valor que eu atribuo a cada um dos potenciómetros. E isto também muda ao longo da vida. E aqui gostava de ouvir mais na ótica de o que é que achas que dificulta as pessoas perceberem o valor de cada um dos potenciómetros. São ações externas, são ações internas, se é falta de metacognição, qual é que é o ponto que aqui entra na tua opinião, como é óbvio? Antes de responder a essa pergunta, quero só deixar aqui um disclaimer. Se chegaste até aqui e se isto fez sentido para ti em algum dos pontos, se realmente pensaste, pá, eu ainda não tive resultados que queria porque só quero e não estou a fazer nem estou a ser, deixa o teu apoio neste episódio. Partilha um comentário se quiseres, subscreve o canal se ainda não fores subscritor, segue-nos nas redes sociais, mas ajuda-nos a conseguir dar este trigger, tal como este trigger chegou até nós num formato um one-to-one, ou seja, nós estamos aqui nesta sala onde estamos agora a discutir até chegarmos a esta conclusão, e antes de passarmos para um formato livecast, pensámos, nós temos que partilhar isto com pessoas porque isto realmente faz a diferença. E que diferença é que faz? Diminui a ansiedade, diminui a forma como tu analisas novas ideias que vais agarrar ou não. Se vocês também tiverem algum problema de comprometimento, vai reduzir esse problema, porque pessoas com problemas de comprometimento ou o contrário, de não conseguirem dizer que não, vão enfrentar sempre estes desafios, ok? Elas vão querer fazer muitas coisas para dar fulfill nisto e acabam por não conseguir depois se comprometer realmente com aquele valor que queriam inicialmente, e isto aumenta a frustração, que por sua vez vai aumentar a ansiedade. Então, se conseguires deixar esse apoio neste episódio, para nós está incrível e para nós também foi uma sensação de que realmente contribuímos para impactar a vida de alguma pessoa. E esta análise de como é que as pessoas ajustam os potenciómetros tem muito a ver com aquilo que, primeiro, tu valorizas e, segundo, que tu achas que valorizas. E é Ok. importante a parte do que é que tu achas que valorizas. Uma das coisas que tu falaste no teu discurso foi precisamente de tu só queres uma coisa até conseguires atingi-la. E esta ausência é que te causa desejo. Então, se esta ausência te causa desejo, é importante que tu tenhas a capacidade de perceber tu queres ou sentes ausência. E isto, independentemente do que quer que seja na tua vida. Porque se tu quiseres realmente uma coisa, a forma como ela se manifesta na tua vida vai ser com uma presença muito mais intensa do que se tu sentires apenas a ausência. Que exercício é que podes fazer para monitorizar se queres ou se sentes apenas a ausência? Primeiro, se a maior parte das sementes que realmente vão florescer na nossa vida, elas acabam por já estar dentro de nós. E nós já falámos num livecast anterior, que se quiseres convido-te a ver depois deste, em inclinação primordial, que acaba por ser aquela apetência que nós temos desde que nascemos para determinado tempo. E essa apetência, nós falámos também de uma temática que se chamam falsos caminhos. Ou seja, quando nós começamos a caminhar num falso caminho, o que fazemos é nós afastamos daquilo para o qual nascemos, seja missão, propósito, aptidões intrínsecas, o que quer que seja. E quando nos afastamos muito, nós começamos a aumentar esta sensação de ausência. Ou seja, se eu estava neste caminho que acaba por ser o meu e estou a ir para este que não é o meu, eu começo a ter sensações de frustração, de ansiedade, de sentir que não pertence ali. E isto nem sempre é claro de tu monitorizares, ok, então mas isto é ausência ou é desejo real? Então, na minha opinião, é sempre muito importante tu fazeres quase como o que fazias na escola de uma autoavaliação. Primeiro, conheceste-te muito bem, e só se conhecendo muito bem é que tu vais conseguir regular os potenciómetros que precisas. Como é que tu te podes conhecer muito bem? Traçares o teu próprio perfil, com base naquilo que tu valorizas, começares a fazer alguns assessments de autoavaliação, inclusive é que nós falámos no nosso curso da Mentes Premium, como é que se podia responder algumas perguntas para ter estes assessments, poderes ter contigo próprio uma relação de respeito acima de tudo, que é,
ok, eu posso sentir este sentimento menos bom ou esta ausência, mas eu valorizo isto porque me está a ensinar alguma lição e não aumentar o teu nível de frustração. Uhum. E isto começa-te a dar realmente quais é que são os potenciais que tu queres afinar. Vou dar um exemplo prático. Muitos de nós temos o sonho de sermos ricos, por exemplo. Porquê é que este sonho é fomentado ou porque é que ele aparece? Por norma, ele é sempre mais forte em pessoas que, quando cresceram, cresceram com mais dificuldades. Ou seja, Escassez. houve uma ausência de Yeah. recursos, houve uma comparação inevitável com o resto da sociedade. Portanto, estamos a falar de escola, o tipo de roupa que tu levavas para a escola, o tipo de carro que os teus pais te levavam à escola, e constantemente tu estás a agir por instinto. Numa fase inicial de vida, estás a agir por Claro, instinto, não tens role models, não sabes o que é metacognição, não sabes como é que deves pensar, e ainda bem que assim é, porque é um processo que deve ser de aprendizagem. Yeah. desenvolvimento. Mas esta ausência pode se tornar mais forte por alguma influência social, alguma influência do meio onde tu cresceste. E se tu realmente conseguires compreender isto e valorizares isto, até pode-te ajudar, pode ser o teu combustível. Ou seja, eu vou meter aqui este potenciómetro de intensidade, mas eu não vou reclamar quando tiver mesmo com a intensidade de trabalho, porque eu tenho um objetivo maior e eu Claro, o claro, valorizo. claro, claro, claro. Então, o que é Yeah. que, na minha opinião, que não sou psicólogo, nem sou formado sequer neste tipo de áreas, sou meramente curioso. O que é que, na minha opinião, pode explotar a ansiedade? Ou pode explotar esta ausência? É o intervalo entre aquilo que tu desejas e aquilo que tu realmente queres ser. Ou seja, do topo da pirâmide é o intervalo entre a base e o topo. Se tu Uhum. conseguires diminuir este intervalo para uma realidade onde tu já consegues ser aquilo que desejas ser, por exemplo, eu sou gerador de riqueza, Certo. eu não sou rico, eu sou gerador de riqueza, então se eu sou gerador de riqueza, até eu ser rico é uma questão de tempo, já não é uma questão de eu não Yeah. conseguir. E isso é a Reduzi o grande chave. falhanço e a Yeah. única coisa que eu fiz foi Yeah. aumentei as expectativas, consegui aumentar o meu resultado final, diminuí a frustração e a única coisa que me separa da realidade atual, da realidade que eu quero, é o tempo. Verdade. E tens aí outra coisa muito importante, no fundo, que eu estava a pensar nisto e a tentar, e como fazemos normalmente, sempre encontrar aqui não algo para repostar ou repostar o pensamento, mas para tentarmos a encontrar mais um ponto para explorarmos. E muitas das vezes o problema, e nós falamos muito disso, tu queres ser rico, está a ser este exemplo, mas podia ser outro qualquer, quer ser fit, quer ser, seja o que for, é quanto. Enquanto tu dizes que és ser gerador de riqueza, tu vais estar toda a tua vida a ser gerador de riqueza, é incremental, se é dezenas passa para milhões, para milhares de milhões, não interessa, porque tu és o quê? Um gerador de riqueza. Quando tu queres, ou quando tu és uma pessoa que eu tenho hábitos de treino saudável, vais ter hoje, amanhã, daqui a 10 anos, daqui a 20, e tu próprio vais construindo esse caminho. Agora, quando tu dizes eu quero um corpo de sonho, é difícil, é. O que é um corpo de sonho? O que é ser rico? Quanto é que é? Qual é a massa muscular? São várias dimensões que tu crias para fazeres o quê? Frustração. Porque se tu dizes assim, ser fit é ter 3% de massa gorda, a partir do momento do 3,2, estás triste. Mas tu disseres que eu sou uma pessoa com hábitos de treino saudável, depois tens 17, daqui a 2 anos tens 16, daqui a 2 anos tens 15, tens 13, tens 2, até chegares a um valor que é, no fundo, aquilo que tu queres imprimir em ti próprio. Tal e qual como na riqueza. Hoje tens X, amanhã passas a ter o dobro e assim sucessivamente. E isso tira-te, e tu falaste bem do afastar do caminho e esta quantificação das coisas, é muito difícil porque nós queremos. E quando tu queres, vai impactar uma grande dificuldade de não resposta, e essa não resposta leva-te à inação, que é, eu quero ser rico, então isto para mim são 2 milhões, se eu atingir 1.998.000, pá, não atingi o meu objetivo, sou um frustrado. E no fundo, isto é importante percebermos isto, porque pode parecer simples, mais uma vez, mas reflitam sobre isto. Peguem no exemplo da vossa vida, uma coisa que queriam fazer há um ano e porque é que ainda não o fizeram. Ou seja, que planos é que vocês meteram em janeiro, que normalmente é a altura do querer? Quero ir para o ginásio, quero fazer isto, quero ir estudar, quero aprender a comunicar melhor, quero aprender inglês. Se vão às vossas, muitos que nos ouvem já devem ter feito esse trabalho, que nós fazemos isso em janeiro fortemente, até com as masterclasses e tudo. Vão à vossa lista do que é que querem para este ano, o que é que queriam, e vejam o que é que fizeram. E o que não fizeram, tentem aplicar o que nós estamos aqui a dizer. Se tinham lá a aprender inglês e não aprenderam, tentem perceber porquê é que não aprenderam. Porque vocês queriam aprender inglês. Agora
Se vocês, em vez de quererem aprender inglês, quisessem ter o hábito de estar em inglês todos os dias, mudava aqui. E isto, mais uma vez, voltando à parte inicial, porque é que isto é tão importante nesta fase do projeto, esta parte da metacognição? Porque se vocês ouvirem e que estão aqui connosco, estão a primeira vez, podem ouvir os livecasts anteriores. Se ouviram os anteriores, já nos viram a falar de todas estas coisas quase de forma segmentada. Ou seja, tudo o que falámos aqui, se calhar são mais de 10 livecasts em que nós falámos de coisas segmentadas, mas que no fundo encaixam todos da mesma forma e que levam a uma coisa que hoje em dia vemos banalizada pela repetição enorme que existe sem fundamento, que é produtividade, resultados, rituais, a fazer acontecer, isto, mindset, todas estas palavras vazias por repetição sem este fundamento, que é porque é que eu não consigo implementar isto durante 21 dias e estou sempre a falhar e sou, entre aspas, um fracassado. Mas não é só isso, não é só chegar e aplicar o método, é perceber como é que pensas, é perceber o que é importante para ti, quais é que são os teus potenciómetros, como é que tu vais equilibrar isto e, mais uma vez, esta gestão dos potenciómetros também muda ao longo da vida. Acho eu, pelo menos eu tenho uma mudada ao longo da vida e acredito que daqui para a frente eu Claro que continuo muda, a mudar. porque cada vez mais tu vais conseguir pensar melhor. E a partir do momento que tu pensas melhor e que consegues pensar sobre a forma que pensas, consegues fazer pequenas iterações que E melhoram ajustar da melhor forma a àquilo que forma tu és. como E- reages. Outra coisa que te ajuda bastante a melhorar ao longo da vida é ver este tipo de projetos, não sendo só a fórmula Sim. do sucesso, mas projetos onde realmente consigam acrescentar valor àquilo que tu queres fazer. Porque se nós conseguirmos perceber que inteligência é mesmo o último luxo da vida, porque a inteligência, a forma de pensar que vai fazer com que tu te deites à noite, consigas ter um sono descansado, com que te levantas de manhã, possas usar o teu máximo potencial, que consigas monitorizar os teus estados de ansiedade em momentos de ansiedade. Não que consigas eliminar, atenção, mas que consigas monitorizar. São duas coisas diferentes. Que consigas manter relações interpessoais muito afinadas e alinhadas contigo. E isto, como falámos na nossa masterclass do sistema GT, acaba por ser a pirâmide da vida. E se tu conseguires equilibrar estes pequenos potenciómetros na pirâmide da vida, o que vai acontecer é que vais conseguir manter balanceamento, equilíbrio. E cada vez mais nós estamos a valorizar o equilíbrio, estamos a valorizar o bem-estar, seja físico, seja mental, e só assim é que vamos conseguir atingir o nosso máximo potencial. Portanto, se és alguém que valoriza este tipo de conversas, já sabes, estás no sítio certo. Nós gostamos bastante de discutir este tema e gostamos ainda mais de receber os vossos inputs sempre que terminamos um episódio deste estilo. Porque é episódios onde nós descobrimos algo que melhorou a nossa vida e depois descobrimos pessoas que também conseguiram melhorar a delas com os nossos insights. E isso para nós acaba por ser a maior recompensa deste tipo de projetos. E portanto, Bruno, eu acho que a nossa missão foi bem sucedida. Conseguimos passar claramente a diferença entre o querer, ser e ter, e esperamos que depois deste episódio também tu consigas ver na tua vida fases onde tu estavas só a querer fazer a transição para começares a fazer, começares a ser e para finalmente poderes ter e partilhares connosco essa tua jornada. Foi mais um livecast da Fórmula do Sucesso. Já sabem, sigam-nos nas redes sociais. O meu nome é Rubén Dias Marques. Ao meu lado está Bruno Lopes e Silva. E para nós é um gosto podermos fazer aqui este exercício de metacognição contigo desse lado. Obrigado. Obrigado.